Bom dia, que Deus nos abençoe, tenhamos todos aqui um encontro agradável, alegre e, sobretudo, proveitoso. Certamente não é novidade para nenhum de nós que Allan Kardec, quando começou a se interessar pelos fenômenos das mesas girantes, deu início a um processo de investigação, tentando naturalmente descobrir o que é que se passava ali, o que é que estava acontecendo. E à medida que foi se aprofundando, foi percebendo então que havia por trás de todos aqueles fenômenos inteligências que estavam além da inteligência dos homens. Uma das primeiras grandes descobertas, talvez uma das mais importantes que ele fez, foi que aquelas informações que chegavam ali, através das mesas, eram procedentes das almas dos homens desencarnados, homens que haviam vivido na Terra ou em outros mundos. E paralelamente a isto, ele também foi logo percebendo que essas almas ou esses espíritos, como então foram chamados, não eram todos igualmente instruídos, igualmente sábios, igualmente bondosos, que havia entre eles alguns muito maus, pouco instruídos, pouco inteligentes, alguns que ele posteriormente chamou de pseudo-sábios, porque respondiam a tudo, mas sem se preocupar com a verdade. Ao passo que também constatou que havia outros de uma natureza superior, muito instruídos, muito sábios e altamente bondosos, moralmente muito desenvolvidos. Então, em função dessas descobertas, é claro que ele percebeu que, como ele queria dar início à construção de uma doutrina fundamentada naquelas mensagens, naqueles ensinamentos, percebeu que era necessário, que era absolutamente imprescindível estabelecer um método de trabalho que lhe permitisse uma boa dose de confiabilidade. E esse método que ele estabeleceu ficou conhecido como o controle universal do ensino dos espíritos, que consistia em recolher informações, mensagens recebidas de espíritos através de diferentes médiuns, diferentes centros, diferentes locais, países diferentes, espíritos diferentes, e espalhar aquilo em cima de uma mesa, comparar, examinar tudo, a fim de obter algo chamado concordância. Quando ele conseguia a concordância, pelo menos de 85% daquilo que ele tinha em mãos, ele então passava a aplicar um outro método, que talvez fosse o mais importante, que era o do rigoroso e absoluto controle da razão, da lógica. E só então, depois de tudo isso, ele validava algum princípio como sendo um princípio da doutrina espírita. E à medida em que ele foi trabalhando nisso, ele foi vendo surgir uma doutrina. Ele acabou chamando o espiritismo de uma ciência de investigação, uma ciência de observação, e ao mesmo tempo uma doutrina filosófica com consequências morais. Ele foi vendo surgir um conjunto de princípios
uma filosofia muito profunda, de onde resultavam ensinos morais de altíssima profundidade. E, em consequência disso, percebendo e examinando esses ensinos, ele foi então até o Evangelho de Jesus. Podendo então, de posse desses conhecimentos, de todas essas informações, de toda essa estrutura doutrinária, filosófica que ele estava recebendo, que ele já havia recebido e construído, ele pôde então examinar o Evangelho de Jesus, analisá-lo sob o critério dos ensinamentos espíritas. E foi aí que surgiu então um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho de Jesus interpretado de acordo com os princípios espíritas. Então é fácil nós constatarmos que Allan Kardec não escreveu o Espiritismo segundo o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E também não é difícil nós verificarmos que ele tinha uma enorme facilidade, a partir do momento em que ele estava de posse de todo aquele conhecimento, de todas aquelas informações consolidadas de acordo com um método confiável, ele percebeu então que ele podia examinar o Evangelho de Jesus, porque ele dispunha de um filtro poderoso, de um filtro que o capacitava a separar o joio do trigo. De maneira que, ao fazer essa interpretação, ele pôde aproveitar aquilo que tinha de profundo, de original, de puro na mensagem de Jesus e deixar de lado aquilo que certamente não era senão interpolações feitas por homens. Isso ele foi deixando de lado. Portanto, a conclusão óbvia a que nós todos podemos chegar é uma só. O Espiritismo, diferentemente de outras doutrinas cristãs, não surgiu de uma interpretação, de uma leitura da Bíblia, de uma interpretação, de uma leitura do Evangelho. Pelo contrário, o Espiritismo surgiu através desse método já relatado, e este método foi que levou Kardec até o Evangelho de Jesus. Portanto, Allan Kardec percorreu o caminho inverso. O Espiritismo não surgiu de uma interpretação da Bíblia como as outras religiões, para dizer melhor, como as religiões cristãs. Essa possibilidade, essa competência para examinar o ensinamento de Jesus de acordo com o Espiritismo, levou então Kardec, como eu disse, a produzir uma obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa capacidade de examinar o ensinamento de Jesus de acordo com o ensino espírita possibilitou, portanto, o surgimento deste livro aqui, que hoje tem o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas que no seu início, na sua primeira edição, chamava-se Imitação do Evangelho. Depois, a partir da segunda edição, passou a ter esse nome que tem atualmente, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa capacidade que hoje nós temos, essa possibilidade que a todos nós nos é dada, de examinar com propriedade os ensinamentos de Jesus, para nós todos é uma bênção. Nós podemos pegar qualquer tipo de escritura, podemos pegar o Velho Testamento, podemos pegar o Novo Testamento, qualquer que seja a parte que queiramos examinar, e fazê-lo com propriedade, porque nós dispomos
de um filtro para fazer isso, chamado Espiritismo. E nós vamos examinar aqui, partindo desse princípio, uma parábola de Jesus. Uma parábola que tem sido muito controvertida ao longo de todos os tempos, mas que o Espiritismo nos possibilita enxergar alguns ângulos interessantes e extrair dela, certamente, um aprendizado muito bom para todos nós. Trata-se da parábola que está inserida no Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 20. É a parábola dos trabalhadores das diversas horas do dia. Essa parábola diz o seguinte: um pai de família, dono de uma vinha, saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua propriedade. E tendo ido ao local onde eles ficavam, convencionou com um grupo deles que lhes pagaria uma moeda pelo dia de trabalho e mandou-os para a sua vinha. Prosseguindo a parábola, diz assim: ele voltou lá por volta da 3ª hora do dia e, vendo ainda alguns trabalhadores ali, mandou que fossem para a sua vinha, mas dessa vez sem combinar o valor que seria pago. Voltou a fazer a mesma coisa na 6ª hora e na 9ª hora do dia. E uma última vez na 11ª hora do dia. E encontrando ainda ali alguns trabalhadores desocupados, perguntou a eles: por que permaneceis aqui o dia todo sem trabalhar? Eles disseram: é que ninguém nos contratou. E ele disse: vão também para a minha vinha. Terminado o dia de trabalho, ele determinou ao seu administrador que fizesse o pagamento a todos aqueles trabalhadores, começando pelos que haviam chegado por último. Vindo estes, receberam cada um uma moeda. Só lembrando que era o valor combinado unicamente com o primeiro grupo, contratado na 1ª hora da manhã. Quando chegou a vez daquela turma, eles julgaram que iriam receber mais. Porém, cada um recebeu também uma moeda pelo seu dia de trabalho. Razão pela qual dirigiram-se ao dono da vinha para apresentar a reclamação. E um deles, fazendo-se o representante do grupo, disse ao dono: nós chegamos aqui logo pela manhã. Suportamos o peso do dia todo, do calor do sol, e você nos dá o mesmo que a estes que trabalharam apenas 1 hora. Respondendo a ele, disse o dono da vinha: meu amigo, eu estou a lhes pagar o valor que nós combinamos. Portanto, não estou a lhes causar nenhum prejuízo. Se eu quero dar aos outros o mesmo que a vocês, que o teu olho não seja mau, porque eu sou bom. Toma o que é teu e vai-te. Essa história foi composta e tem aquele fecho muito famoso, muito célebre, muito conhecido, certamente de todos nós, e que nós usamos nas mais diferentes circunstâncias, e às vezes não sabemos nem de onde vem. Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, se nós fizermos aqui uma demonstração visual para facilitar
a nossa compreensão, seria algo mais ou menos assim. Primeira hora, se eu achar aqui algum pincel que escreva, a gente faz, senão não. Primeira hora do dia, 6 horas, ele foi lá e contratou um grupo de trabalhadores e combinou que cada um receberia uma moeda. Aí, se nós dividirmos o dia, nós vamos ter a terceira hora, a sexta, a nona e a 11ª. E o fim do dia, 12ª, 18 horas, que era quando se encerrava o dia de trabalho, na tradição judaica. O que aconteceu foi que esse grupo aqui trabalhou 1 hora só. Então, esse aqui foi o paradigma da reclamação trabalhista apresentada por esse grupo aqui. Nós trabalhamos o dia todo, suportamos o peso do dia, do calor, e você nos dá o mesmo que há pessoas que trabalharam apenas 1 hora. Muito bem. Como eu havia dito no preâmbulo, o Espiritismo nos permite aprofundar um pouquinho isso e avançar na compreensão de algumas possíveis mensagens que Jesus queria colocar ao dizer isso a um determinado grupo de pessoas. Isso aqui tinha um endereço certo. Isso aqui estava destinado aos religiosos, judeus ortodoxos, fariseus, escribas, doutores da lei, sacerdotes, etc. E aqui é uma coisa bastante simples, a mensagem é bastante simples. O que ele pretendia transmitir a essas pessoas? A chave para a compreensão disso está na última frase. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Era uma luta permanente que Jesus mantinha perante aquele povo ali, que estava muito resistente, que estava colocando muita dificuldade para aceitar a mensagem do Evangelho. Os primeiros serão os últimos. Ora, ele percebia que eles não estavam aceitando, que eles estavam acreditando muito e colocando todas as suas fichas no procedimento religioso tradicional, que era aquele procedimento rigoroso de cumprir a lei. Cumpridas todas as ritualísticas estabelecidas pela lei de Moisés, no entendimento deles, estavam de bem com Deus, estava tudo bem. Mas Jesus trazia uma proposta diferente. Ele trazia a proposta da renovação interior. Ele queria que as pessoas entendessem que aquilo era superficial, que aquilo não levava ao crescimento espiritual, que aquilo os manteria aprisionados a uma crença enganosa, ilusória, que atrasaria o seu progresso espiritual. Ao passo que pessoas que estavam chegando agora, pessoas que não tinham uma tradição de obediência à lei de Moisés, nem nada, mas que estavam sendo atingidas pela mensagem do Evangelho, e estavam se deixando envolver por essa mensagem, estavam se deixando sensibilizar por essa mensagem, ele percebia que essas pessoas, não todas evidentemente, mas muitas, estavam aproveitando o ensinamento e, em consequência disso, tinham um potencial de crescimento muito mais rápido, porque estavam realmente se deixando imbuir daquilo que era verdadeiramente importante, não estavam se deixando aprisionar por aparências, mantendo-se na ilusória suposição de que aquilo era suficiente. Daí a frase-chave para entender isso é: os primeiros serão os últimos. Eles eram
realmente, eles estão simbolizados na figura dos primeiros trabalhadores, porque eles estão ali o tempo todo, eles estavam ali desde o início, eles estavam ali, aliás, desde os tempos antigos, recebendo as informações da lei de Moisés e aprisionados à observância rigorosa daquela lei, daquela superficialidade, daquele cerimonial. Eram os primeiros, mas em termos de crescimento espiritual, em termos de avanço, em termos de desenvolvimento, de progresso, isso pouco significava na balança geral do Espírito. Nós temos uma outra parábolazinha para fortalecer isso. Essa daqui está no capítulo 20 de Mateus. Uma outra que está no capítulo 21 do mesmo evangelista, nos ajuda, vem fortalecer ainda mais essa visão, esse esforço, esse empenho que o Cristo se colocava de tentar mostrar para essas pessoas que era preciso mudar o parâmetro, que aquilo não ia dar certo. E essa é um pouco mais drástica, talvez, do que a anterior. Ele diz assim, e aqui, obviamente, dirigindo-se ao mesmo grupo. O que vocês acham? Um pai tinha 2 filhos. Um dia ele chamou o primeiro e disse a ele: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí novamente a figura então da vinha, que naturalmente nós todos sabemos que Jesus servia-se de figuras locais, porque era fácil as pessoas entenderem, eram coisas familiares. Uma vinha era comum no Oriente Médio, deve ser até hoje, plantação de uva. Assim como ele falava muito de azeite, falava de cereais, falava de trigo, falava de carneiros, de ovelhas, eles entenderiam, era a realidade deles. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho disse: não, senhor, não vou. Mas depois, arrependido, foi. Chamou o segundo filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho disse: sim, senhor, eu irei. Mas não foi. Ele diz isso, volta-se para eles e faz a pergunta: qual dos 2 vocês acham que fez a vontade do Pai? Essa resposta era muito fácil, até nós aqui com certeza sabemos essa resposta. Foi a que eles deram. O primeiro, porque a princípio ele se negou, mas depois ele foi. O outro não. O outro disse que ia, mas não foi. É aquele que tem a aparência, é aquele que parece, mas não é. É aquele que fica mais na hipocrisia. Ao darem essa resposta, ouviram dele aquela frase também célebre, menos do que a outra, mas provavelmente conhecida. Pois é, da mesma maneira, eu digo a vocês que publicanos e meretrizes entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Aqui a mensagem também era muito clara, ela tinha endereço certo, ele falou sem rodeio, falou de forma clara, objetiva, simples. Eles certamente entenderam. Nós temos aqui a figura de 2 filhos. O primeiro filho é aquele que a princípio se nega, depois cai em si, se arrepende e vai. E aí ele verdadeiramente faz o que o pai havia pedido. Isso nós vamos enxergar na figura daqueles que estão chegando por último, estão chegando depois. Aquele primeiro, aquele outro, aquele segundo, digamos assim, nós vamos enxergar
na figura daquela turma ali da primeira hora. É aquela turma que parece, mas não é. É aquela turma que está ali. Faz de conta que estão fazendo a vontade de Deus. Faz de conta que estão atendendo às leis divinas. E até muitas vezes acham que estão de fato. Mas é uma enganosa suposição. Publicanos e meretrizes simbolizam naturalmente essa turma. Digamos aí, entre aspas, os grandes pecadores, aquelas pessoas que não estão entre os religiosos tradicionais, mas aquelas pessoas que num dado momento, talvez por muito sofrer ou por uma razão qualquer, após terem passado a maior parte da vida distanciadas de ideais mais nobres, de ideais superiores, da religião ou qualquer coisa assim, caem em si, despertam, se conscientizam e a partir daí a sua transformação é real, é verdadeira. E aí elas vão realmente se aplicar, vão se dedicar, vão dar de si o que tem de melhor na vivência da lei divina, do serviço ao próximo, na vivência da caridade. Era a mensagem bastante clara. Nós vamos encontrar ainda em Lucas 13 uma outra informação muito parecida com essa. Lucas 13. Falando ainda a provavelmente o mesmo grupo, ele diz assim: muitos virão do setentrião e do meio-dia, do oriente e do ocidente, que entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. É a mesma história, é a mesma mensagem. Muitos virão de todos os lados, pessoas às quais o Evangelho ia alcançar, pessoas que iriam se deixar tocar pela mensagem do Evangelho, e esta mensagem iria produzir nelas um resultado de transformação real, verdadeiro, fazê-las aproximarem-se de Deus de uma maneira autêntica, sem hipocrisia, como era o caso deles. Muitos virão de todos os lados, setentrião, norte, meio-dia, meridien, no meridien é latim, né, Zé? Meio-dia é sul, basta lembrar do banco meridional, né? É sul. Leste, oeste, ou seja, a mensagem é clara: vocês estão marcando passo, vocês estão numa ilusória suposição de agradar a Deus, estão perdendo tempo. Vejam a ideia: publicanos e meretrizes, daqui a pouco muitos virão, que entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Reino dos céus não é um lugar para onde se vai, todos sabemos disso. Reino dos céus é um estado de alma, é um estado de espírito ao qual se chega mediante a depuração. É a meta de todos nós. E vejam que Jesus confirma a tese espírita. Nós encontramos ali a mesma coisa. Todos vão chegar, alguns poderão se atrasar mais, outros andarão mais depressa. Daí Jesus dizer: entrarão primeiro do que vocês. Ele não está dizendo que eles nunca vão entrar, está dizendo que os outros estão andando mais depressa, porque estão compreendendo melhor a essência da mensagem do Evangelho. Uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora do espírito humano, que visa provocar nas pessoas exatamente essa consequência de transformação, de mudança, de crescimento. Allan Kardec viu isso com muita propriedade e eu até quero destacar aqui, se vocês me permitem, duas questõezinhas sobre esse assunto
que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na lei de adoração. A lei de adoração está no capítulo 2 da terceira parte do livro, que trata das leis morais. Então, na questão 654, nós temos a seguinte indagação: Deus tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? Aí, vamos ler o que foi dito. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Essa expressão do fundo do coração significa com sentimento, com verdade, não uma coisa exterior, de aparência. Do fundo do coração, com sinceridade, vírgula, fazendo o bem e evitando o mal. Então não basta simplesmente uma atitude de adoração para agradar a Deus e assegurar para si mesmo uma condição melhor futura. Deus prefere estes aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Que era o que acontecia lá. Exatamente o que acontecia ali. Ficar naquela ilusória certeza de que, cumprindo toda aquela ritualística, estou agradando a Deus. Mas não me torno menos orgulhoso, não me torno mais caridoso, não me torno melhor para o meu semelhante. Essa advertência, Jesus não se cansou de fazê-la àquelas pessoas. Foi a luta que ele manteve durante praticamente todo o tempo com aquela gente. E ainda hoje nós temos que pensar muito nisso. Porque muitas vezes nós também ainda adotamos, até por um certo atavismo que carregamos, esse tipo de procedimento. Achar que nós estamos sendo agradáveis a Deus porque cumprimos determinadas obrigações. Achar, por exemplo, que tem alguém, o Deus lá com um caderninho, anotando, anota aí, Senhor, eu fui no centro dia tal, eu fui lá. Como se isso fosse resolver o nosso problema. Aí, só um destaque para 657, dentro de um tópico, na lei de adoração, um tópico chamado vida contemplativa, que é outro engano terrível da religião ao longo de todo o tempo. Vida na clausura, voto de silêncio, ir meditar na montanha, pensando só em Deus, visando a depuração do espírito. Então nós vamos ver aqui qual é a posição espírita acerca dessa atitude. Se isso é importante, se Deus vai nos promover por causa disso, nos dá uma medalha. Veja só, os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e pensando só em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Aos olhos de Deus? Então veja que coisa interessante e profunda. Não fazem nenhum mal e vivem pensando em Deus. Tem algum mérito aos olhos de Deus? Olha que coisa profunda. Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não só nele. Pois deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que passa o seu tempo todo pensando em Deus, meditando, é inútil.
Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Allan Kardec entendeu com tal profundidade a mensagem, a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, que ele coloca aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, aquela frase que é uma bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É claro, a palavra caridade aqui está sendo usada na sua mais ampla abrangência. Na sua mais ampla abrangência. E se nós pegarmos aqui no Livro dos Espíritos, por exemplo, a questão 886, dentro do capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Então vejam que ele está dando uma definição aqui. Não é o verdadeiro sentido da palavra caridade, ponto. Porque as palavras em geral têm vários significados. É a chamada polissemia. Todas têm. Invariavelmente, você pega um dicionário, você vai lá, número 1, tal coisa, número 2, tal coisa, número 3, tem vários significados. Aqui se trata de entender como que Jesus entendia, qual é no entendimento dele o verdadeiro significado. Então nós vamos ter aqui o sentido em que Kardec usou a palavra aqui, ao dar o título ao capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Salvação não com aquele significado escatológico, teológico. Salvação no sentido de crescimento, desenvolvimento, progresso. Qual o significado da palavra caridade? Verdadeiro sentido: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Veja que é uma coisa simples de guardar até na cabeça. Se a gente quiser guardar, B, I, P, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E o Kardec fez um comentário aqui, tendente a explicar melhor essa questão. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo, olha só, é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Se nos lembrarmos bem, aquilo que qualquer Bíblia que você pegar, qualquer tradução, seja ela católica, protestante, em qualquer delas, você vai encontrar como regra de ouro do Evangelho de Jesus: fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. E vejam que isso não corresponde, porque às vezes as pessoas confundem isso. Não corresponde a não fazer ao outro aquilo que você não quer para si. Porque isso é muito pouco. Para não fazer, nós acabamos de ver aqui uma análise, um pouquinho antes. Essas pessoas são inúteis, não fazem o mal.
não fazem nenhum mal e vivem até pensando em Deus. Mas nós vimos aqui que elas são inúteis, porque não fazer o mal não é nada. Você não precisa fazer nada, né? Basta você ficar deitado na cama o dia inteiro. Não faz o mal, mas faz o bem. A essência, portanto, do ensinamento de Jesus é o verbo na voz ativa. Não fazer não adianta nada. Fazer ao outro o bem que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Essa é a essência do amar ao próximo, segundo o entendimento de Jesus e, claro, o entendimento espírita. E aí ele coloca assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas também não está dizendo que esmola não é caridade, porque a gente escuta muita gente subir nessa tribuna aqui e falar que dá a cesta básica, dá a esmola, não é caridade. É caridade sim, claro que é. Apenas está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que essa talvez seja a caridade mais fácil de ser praticada. Então trata-se de uma ordem de valores apenas. Não é dizer, isso não é caridade. Não, isso não está escrito aqui. Está escrito que é mais fácil fazer, e de fato é mesmo. É muito mais fácil. Então ele fala assim: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. E ele vai falando. Há uma mensagem muito clara, então, a ser percebida aqui, o Kardec percebeu. Nós podemos usar uma figura de linguagem para encerrar aqui a nossa reflexão, e o Espiritismo entendeu muito bem isso, que é assim: imaginemos que a gente pudesse pegar todos os ensinamentos de Jesus, colocar num liquidificador, bater, e no fim saísse uma frase que resume todo esse ensinamento. Essa frase seria essa aqui: fora da caridade não há salvação. Porque em todas as passagens, nós vimos uma aqui, está dizendo isto. Essas duas estão dizendo a mesma coisa. Se você pegar a parábola do samaritano, a mensagem é a mesma. Se pegar aquilo que está no capítulo 25 de Mateus, no sermão profético, quando ele traça uma figura hipotética de um julgamento final, a condição básica que ele dá ali para aqueles que vão ser salvos, entre aspas, é a prática da caridade. E assim sucessivamente. Se nós examinarmos o Evangelho de Jesus, por exemplo, você pega aqui o capítulo 15, que o Kardec deu o nome de Fora da Caridade não há salvação, e eu vou encerrar com isso aqui, ó. Ele coloca a parábola do samaritano, depois ele coloca, primeiro ele coloca o julgamento. O julgamento, o que é que precisa para salvar-se, né? Depois ele coloca a parábola do samaritano. Depois ele coloca uma passagem de Jesus com o doutor da lei, que pergunta: qual que é o maior mandamento da lei, que o Nelson falou aqui semana passada? E Jesus deu aquela resposta: amarás o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o Kardec vai colocando aqui. Aí vem o texto de Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, que fala da caridade, segundo São Paulo. Enfim, esse capítulo versa sobre isso. E, finalmente, ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
caridade e humildade, porque são antagônicas de egoísmo e orgulho. Precisamos, portanto, desenvolvê-las. Aí ele fala assim: em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Depois, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos. Muito obrigado.